Então, muito obrigada por estar aqui mais uma vez conosco, né? Temos aqui quase 300 pessoas nos assistindo. Tomara que seja uma live bem, onde as pessoas é, né, peguem esse conhecimento e colocam na prática clínica, que faz total diferença, né? Com certeza, é um prazer enorme estar aqui com você de novo, Carol. Sempre muito enriquecedora as suas lives. Eu adoro participar. É um prazer Que enorme. bom, que bom. Então vamos começar. A gente separou, né, alguns temas sobre hipotiroidismo, emagrecimento, diabetes, emagrecimento, né? Qual foi o outro? Resistência insulínica, né, Carol? Que a gente ficou de Resistência insulínica, isso, e o metabolismo, né? Então vamos metabolismo. lá, o que você tem para falar para nós? Vamos começar lá do. O que você prefere começar desse tema? Qual que você prefere começar para a gente ir entrando, adentrando? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que introduzir é o que é o emagrecimento, como atingir o emagrecimento, né? Porque eu acho que, assim, inclusive o seu público maior, eu acredito que o público que mais procura vocês, né, que trabalham com essa parte de massagem, de redução de medidas, eu acredito que boa parte desse público visa justamente emagrecimento, visa diminuir retenção de líquido. Eu tenho muitos pacientes que me procuram e que sempre questionam, doutor, eu tô inchando muito, o que que acontece? Parece que depois que eu comecei, de uns tempos para cá, eu tô inchando cada vez mais, tô ganhando mais peso. E o interessante, Carol, é que as pessoas associam muito a questão do ganho de peso à retenção de líquido. Elas acham que, na verdade, elas estão retendo muito líquido e é por isso que está dando tanta diferença na balança. E realmente a parte de líquido do nosso corpo influencia, mas vai influenciar aí 2, 3 quilos, né? Então a gente tem que entender que até o fato da pessoa estar ganhando peso favorece ela ter mais retenção de líquido. Então o que que leva a gente a ter essa retenção de líquido? É justamente defeito no nosso sistema de drenagem, nosso sistema linfático, nosso sistema venoso. Então se a gente está acima do peso, a gente acaba comprimindo mais nossas veias, e isso acaba dificultando mais o retorno venoso e acaba favorecendo o inchaço. Então, a primeira coisa que seu paciente precisa entender é, ele não vai sentir uma melhora no inchaço se ele não melhorar a alimentação, se ele não perder um pouco de peso também, senão ele não vai perceber resultado relacionado a isso. Então, e a gente tem que entender que a massagem, ela vai ajudar muito o paciente a diminuir medidas, a melhorar essa retenção de líquido, mas se ele não tiver uma mudança de estilo de vida, não tiver uma atividade física associada para melhorar esse retorno venoso dele, para melhorar o metabolismo dele, e não tiver um déficit calórico, não vai ter emagrecimento. Então a gente tem que entender que a pessoa pode fazer muito exercício, inclusive, se ela não melhorar a alimentação dela, ela não vai ter resultado bom em termos de emagrecimento. Então isso que eu acho que é mais importante a gente deixar claro aqui. E por que eu coloquei essa questão da tireoide, né? Eu coloquei porque muitas pessoas associam a dificuldade de emagrecer também à tireoide. Muitas pessoas devem chegar, inclusive, no consultório de vocês também, e devem falar, ai, eu tô retendo muito líquido, eu não tô conseguindo emagrecer, mas também eu tenho tireoide. E isso também é um mito, viu? Isso também é um mito. Porque quando o hipotireoidismo está bem compensado, isso não vai alterar o nosso metabolismo, a não ser que a pessoa não esteja fazendo segmento, não esteja tomando corretamente as medicações. Isso é verdade. E é bem isso. Muitas vezes as pessoas que chegam até nós e falam assim, eu tenho hipotiroidismo, já associa com a baixa do metabolismo, né? Fala assim, eu tenho hipotiroidismo, então meu metabolismo é lento. E E aí, acha que isso isso é irreversível, né? acha também, porque o hipotiroidismo a gente já pensa, quem tem hipotiroidismo está mais favorecido a engordar, né? Quem tem hipertiroidismo a emagrecer, né? Isso tá certo, não tá errado É, esse conceito, viu, Carol? A questão é que tem tratamento. Se a pessoa estiver tratando, não justifica mais, tá? Se o hipotiroidismo da pessoa estiver descompensado, se ela não estiver acompanhando, se ela não estiver com níveis hormonais dentro do adequado, ela vai reter mais líquido, ela não vai ter resultado bom, ela não vai conseguir perder peso,
ela não vai ter resultado. Porém, a partir do momento que ela está tomando a medicação certinho, que ela está fazendo acompanhamento, que os níveis hormonais dela estão dentro do esperado, isso não justifica, tá? Então, isso que é importante a gente deixar muito claro. Tem hipotiroidismo? Tenho. Ah, mas você está tratando? Tô tratando, tá? Então não é isso, tá? Então, provavelmente tem outra causa. Quais são as sintomatologias do hipotiroidismo? O que a pessoa fala assim, eu vou fazer um exame de TSH, né, para ver se eu tenho uma disfunção. O que ela sente? Então, a grande questão é que os sintomas do hipotiroidismo, ele se confunde com sintomas de estresse, de má alimentação, de ganho de peso, de sedentarismo, tá? Então, quais são os sintomas do hipotiroidismo descompensado, tá? Que é importante a gente falar descompensado, Carol, porque hoje em dia todo mundo faz exame de rotina, né? Então, é difícil você pegar um hipotiroidismo descompensado. Geralmente, você pega no começo da patologia. Então, quando você entra com as medicações, geralmente é bem inicial, então não vai justificar os sintomas também. Então, o hipotiroidismo descompensado, ele realmente dá cansaço, ele realmente dá queda de cabelo, ele realmente deixa as unhas quebradiças, você sente mais frio, há uma intolerância maior ao frio, dá uma alterada na sua pressão também, a pressão fica mais baixa, você fica mais hipotenso, que a gente fala. Então, ganha peso com muito mais facilidade, retém muito mais líquido, tem mais dificuldade de perder peso. Só que isso é quando ele está descompensado. Hoje em dia é difícil a gente pegar no consultório um paciente que chega com TSH acima de 20. Para a gente chamar de hipotiroidismo descompensado, seria o TSH acima de 20. Aí sim o hipotiroidismo vai estar descompensado. Aí sim a pessoa já vai poder justificar os sintomas dela relacionados ao hipotiroidismo. Se não, não. Senão, muito provavelmente às vezes, alimentação irregular, é falta de atividade física, é estresse, é deficiência de alguma vitamina. Então, a atividade física, ela, por mais que a gente não emagreça só fazendo atividade física, ela diminui o que a gente chama de estresse oxidativo. Então, o que é isso? Diminui a inflamação do nosso corpo. Por isso, quem tem dores crônicas, quem tem artrose, quem tem problema na coluna, começa a fazer exercício regularmente, melhora tudo. Melhora essas dores todas. Por quê? Porque a atividade física desinflama o nosso corpo. Certo? Nossa, eu sempre falo que não adianta fazer tratamento para vamos dizer, para o contorno corporal, porque eu sempre falo que a massagem não perde gordura, né? A massagem não emagrece, a massagem faz o contorno corporal. Então, se não tiver uma tríade da massagem com atividade física, uma boa alimentação, é muito difícil chegar àquele resultado tão eficaz, né? Justamente, Carol, é isso, esse que é o grande ponto, né? A massagem ajuda muito, mas não vai adiantar se a pessoa não fizer a parte dela, não diminuir também o consumo de comida açucarada, então acaba que comida açucarada ou com muito sódio retém muito mais líquido, se a pessoa não praticar uma atividade física para melhorar o retorno venoso dela, né? E tem que entender, primeiro tem que ver, será que tá comendo menos do que tá gastando mesmo? Senão não vai emagrecer. Às vezes a gente come e nem vê, viu, Carol? Hoje em dia, comida tá gostosa, a gente repete, come até encher, belisca e come fora de horário, come sem estar com fome. Então, às vezes a gente nem percebe que tá exagerando. Às vezes a gente acha que tá comendo normal, porque às vezes come perto de outras pessoas, tá todo mundo comendo ali naquele ritmo, mas, muito provavelmente, se você saiu muito cheio da refeição, você exagerou, tá? Se você comeu fora de horário, sem estar realmente com fome, isso também vai favorecer seu ganho de peso. Tá? Então, é verdade, e muitas vezes quando o paciente chega para nós, a gente faz a ficha de avaliação, a gente já pergunta para ele assim, como que é essa rotina alimentar? E muitas vezes as pessoas acham que está indo bem, mas não, ela está exagerando sem saber que está exagerando. Aí fala, não, eu como super bem, né? Aí se você for a fundo, nossa, não come super bem, né? Ultrapassa, assim, o pior, não faz atividade física para ter um gasto energético, né? Aí fica mais difícil. Aí fica mais difícil. E aí a gente não acaba, e aí a gente acaba porque muitas pacientes, muitas alunas minhas acabam frustrando porque não encontram resultado. Vê resultado na primeira, segunda, terceira sessão. Por quê? Diminuiu o líquido corporal através da drenagem, né? Aí chega na terceira sessão, estagna. Não tem mais aquela diminuição de medida.
Aí, ai, o que eu tô fazendo de errado? Nada, é a sua paciência, o cliente que não tá muito de acordo, né? Justamente, com certeza, cara. Às vezes é o momento de encaminhar para um profissional para ajudar, né? Para um médico, Sempre para um digo. nutricionista, né? Às vezes é o momento. É Justamente. verdade. E aí, depois do hipotiroidismo, vamos Então, passar. Então, ó, hoje mesmo, até queria falar um pouquinho disso. Hoje mesmo eu vi um estudo muito interessante mostrando que pessoas que têm pré-diabetes, então o que que é a pessoa que tem pré-diabetes? O pré-diabetes é aquele estado que a glicemia começa a alterar, né? Então, às vezes, é aquele paciente que não tem diabetes ainda, mas a glicemia dele já está começando a subir, já está alterando, a insulina é muito alta, já tem escurecimento de pele, que a gente chama de acantose nigricans. Então, esse escurecimento de pele, quando a gente pega esses pescoços e axilas muito escurecidos, isso é resistência insulínica, tá? É muito comum em pessoas obesas, em pessoas que estão acima do peso, em pessoas que têm síndrome de ovários policísticos, em pessoas que têm muita gordura localizada, principalmente em região abdominal, tá? Pessoas muito sedentárias, é muito comum a gente ter esse estado de resistência insulínica. E o que que é isso? É uma disfunção que a gente tem das nossas células, que por mais que a gente produza insulina, a insulina não age bem. Então o pâncreas acaba tendo que produzir mais insulina para compensar isso. Esse excesso de insulina dá escurecimento de pele, de mucosas, de axila, de virilha, muitos pacientes que se queixam disso. E como é que e de que forma que isso vai levar ao desenvolvimento do diabetes? Justamente porque você tem insulina, às vezes você tem até muita insulina, seu pâncreas fica até sobrecarregado, produzindo insulina demais, porque a insulina não age bem, e mesmo assim você não consegue tirar esse excesso de açúcar do sangue, porque essa insulina não está conseguindo agir bem por essa resistência. E essa resistência insulínica a gente só melhora diminuindo o peso e fazendo atividade física. E existem medicações, né? A mais utilizada e mais famosa hoje em dia é a metformina, tá? E para a gente evoluir para o estado de pré-diabetes, que é essa resistência insulínica relacionada principalmente com obesidade, para evoluir pro diabetes, saiu um estudo mostrando que a cada quilo perdido, se você perde 1 quilo, você já reduz em 16% o risco de você desenvolver diabetes no futuro. Então, como é importante essa questão do emagrecimento, como isso também está relacionado com doenças crônicas gravíssimas, como, por exemplo, o diabetes mellitus, tá? Como, por exemplo, a resistência insulínica, que a gente pega, vocês devem pegar muito aí, pacientes com bastante sinais de resistência insulínica, tá? Que pode ter certeza, essa paciente está precisando fazer exercício, tá bom? Então, Carol, as pessoas acham que fazer exercício é só para quem quer emagrecer. Eu bato muito nessa tecla. Não, o exercício físico, como a nossa célula, ela precisa de energia, né, para poder ela conseguir metabolizar, para poder ela ter energia para poder fazer o exercício físico, a gente consegue tirar o açúcar do sangue sem precisar da insulina. Então, ela funciona como uma insulina, o exercício físico. Então, diminui a resistência a ela. Então, o exercício físico é muito protetor para quem tem pré-diabetes, para quem tem diabetes, tá? Então, não é só para quem quer emagrecer, para todo mundo, tá? Para todo mundo é muito importante. Então é isso, resistência insulínica e diabetes, exercício e dieta, certo? E essa questão, por exemplo, o paciente que desenvolveu já a diabetes, ele tem mais dificuldade em emagrecer? Toda pessoa que ganha mais gordura vai ter mais dificuldade de emagrecer. É muito importante a gente falar isso, né? Aí que entra a questão do metabolismo. Por que que acontece, às vezes, pessoas com obesidades mais crônicas, há muitos anos mais obesa, com um peso mais aumentado, cada vez ela vai tendo mais dificuldade de perder peso. Isso é muito comum, né? Pessoa já cada ano que passa ganha mais peso, às vezes ela fala até assim: eu como igual, eu não aumentei o meu consumo calórico e mesmo assim eu tô ganhando peso. O que que pode estar acontecendo com essa pessoa? É aí que entra a questão do metabolismo. Primeira coisa, do que depende o nosso metabolismo?
Primeiro, depende um pouco da nossa idade também, tá? Quando a gente é mais novinho, nosso metabolismo é muito acelerado, tá? E quando a gente vai ficando mais velho, a tendência é esse metabolismo lentificar progressivamente. Só que não é só a idade. Tem a questão da massa livre de gordura, tá? Então, quanto mais massa livre de gordura você tiver, ou seja, quanto mais músculo você tiver, tá? Melhor vai ser o seu metabolismo. Então, por isso que essas pessoas que às vezes já estão há muitos anos acima do peso, com uma massa livre de gordura muito baixa, elas têm uma dificuldade maior de perder, porque justamente o metabolismo delas fica mais lento. E aí a gente tem também várias alterações hormonais. Quando a gente perde peso, né, quando a gente está muito acima do peso e perde peso, a gente diminui alguns hormônios que diminuem a fome, por exemplo, a leptina. Então, a pessoa, quando ela perde muito peso, ela aumenta a fome demais. Então, ela começa a ter muita dificuldade. Por isso que é tão importante, às vezes, entrar com uma medicação. Essa pessoa não vai conseguir sozinha, tá? Então, às vezes, ela tem que ter uma associação de uma medicação para ajudar ela nesse processo de emagrecimento. E não é só medicação. Se ela não fizer acompanhamento certinho, ela vai desistir. Porque é muito difícil, dá muita fome. Quanto mais peso você vai perdendo, mais fome você vai tendo. Então, por mais que você tome a medicação certinho, a medicação diminui o efeito com o tempo. Então, você tem que estar certinho, acompanhando, indo uma vez por mês, tem que ter paciência e persistência. Metabolismo diminui com a perda de peso. Então, por isso é tão difícil perder, é tão difícil manter, tá? Então, assim, realmente, obesidade é uma doença crônica, grave. Ela tem que ser, as pessoas têm que observar ela como uma doença e tem que procurar tratamento e não pode ter preconceito, né? A pessoa ela não tá gordinha porque ela quer, tá? Ela não tem culpa, certo? Ela realmente ela precisa de ajuda e não é fácil. É o tratamento mais difícil que eu vejo hoje em dia no consultório, um dos mais difíceis é o tratamento de obesidade. Quanto mais grave a obesidade, mais difícil é o tratamento, tá? Essa questão que você colocou aí em relação, quanto mais peso a pessoa perde, mais fome ela sente, isso acontece também com pós-bariátrico ou não? É diferente? Também acontece com pós-bariátrico. Só que é interessante, né? Depois da cirurgia bariátrica, a gente tem toda uma alteração também do nosso trato gastrointestinal, a gente chama de uma alteração da microbiota intestinal, tá? Isso ajuda a melhora da resistência insulínica também pela perda de peso que a gente tem associada na pós-bariátrica, também ajuda a diminuir um pouco mais o apetite, mas o paciente que faz a bariátrica, ele muitas vezes ele não come porque ele não dá conta de comer, não é porque ele não tem apetite, mas realmente ele melhora um pouco essa questão do apetite dele, porque ele muda essa microbiota intestinal, cada vez mais estudos mostram que está relacionado. Pessoas mais obesas, elas têm uma alteração de microbiota intestinal que podem favorecer essa tendência a ter uma hiperfagia, a ter um apetite mais aumentado. E também a questão da resistência insulínica, que diminui muito dessas pessoas obesas, né? Depois que elas fazem a bariátrica, também ajuda a elas terem um controle melhor aí do apetite. Mas elas têm apetite aumentado. Tanto é que é muito comum o reganho de peso 2 anos após a bariátrica, tá? Por que 2 anos, Carol? Eu ia te perguntar isso. Por que 2 anos, né? Então, assim, geralmente a pessoa, quando ela acaba de fazer a bariátrica, é muita alteração gastrointestinal, a pessoa realmente ela não consegue comer. Ela fica muito tempo só na dieta pastosa, na dieta líquida que evolui para dieta pastosa, ela tem muita dificuldade em comer porções maiores, ela tem que porcionar, tem que comer pequenas quantidades realmente, e o estômago dela ainda não está adaptado, ainda está muito reduzido, né? E o corpo dela ainda não se adaptou com as mudanças, a absorção ainda está muito alterada, a absorção de nutrientes, a absorção de alimento. Com o tempo, o nosso estômago dá uma dilatadinha, ele consegue consumir uma quantidade maior de comida, e com o tempo, a absorção melhora também. Ele se adapta, por mais que você tenha retirado um pedaço do intestino junto ali e você diminuiu a área de absorção de nutrientes, você se adapta com o tempo também. E você acaba conseguindo absorver um pouco mais de nutrientes também. E a pessoa, ela também se adapta. E ela sabe que ela não consegue comer muito de uma vez,
E geralmente essas pessoas que fazem bariátrica têm um hábito mais beliscador. Elas não conseguem comer muito de uma vez, mas se elas porcionarem, comer um pouquinho toda hora, elas conseguem comer, tá? Então esse que é o grande problema da pessoa que faz a bariátrica. Ela consegue voltar a comer e principalmente ela fica beliscando. E não tem nada mais que mais inibe a nossa queima de gordura do que comer alguma coisinha nos intervalos, tá? Porque o que inibe a queima de gordura? Aumentar a insulina. Por isso que é tão na moda dieta low carb, dieta cetogênica, porque você vai deixar a insulina mais baixa, você acaba queimando mais gordura, tá? E quando você belisca um lanchinho ali entre um intervalo e outro, você acaba fazendo picos de insulina. Isso acaba inibindo a queima de gordura, acaba inibindo a lipólise, que a gente chama. A pessoa não consegue emagrecer. A pessoa que tem um hábito beliscador, ela não consegue perder peso. Ela pode até conseguir manter, se ela empatar ali em relação ao déficit calórico, mas perder peso beliscando, comendo toda hora, é muito difícil, tá? Então, a maioria dos casos pós-bariátrica é isso que acontece. Agora eu vou mudar um pouquinho o foco. Esses dias eu estava lendo um artigo onde falou que a prolactina, né, o hormônio produzido agora, né, para a produção de leite da mãe ali, ela é um inibidor da quebra de gordura, da lipólise. Você me fala alguma coisa sobre isso? Sim, na verdade o que acontece? Quando a gente tá com a prolactina alta, mas tem que estar realmente alta, tá, Carol? Quando que ela vai estar alta realmente? Quando a gente está amamentando, quando a gente está gestante, ou quando a gente tem algum tumorzinho ali no sistema nervoso central que produz ela. Então sai leite, tá? Quando tá saindo leite da mama é porque realmente a prolactina tá alta. Tanto é que é por isso que a mulher não consegue engravidar quando tá amamentando, porque a prolactina tá muito alta. Então, quando a nossa prolactina tá muito alta, a gente tem uma inibição da ovulação, certo? E nos homens, que não é normal a prolactina aumentar, mas quando ele tem um tumorzinho ali no sistema nervoso central, pode acontecer, ou quando ele faz uso de anabolizante, pode acontecer de subir a prolactina dele. Esse excesso de prolactina vai inibir a produção de testosterona dele, tá? Na mulher vai inibir a produção de estrogênio, progesterona, ovulação, e no homem vai inibir também a espermatogênese, a formação do espermatozoide, e vai inibir a produção de testosterona, tá? Uma vez que a prolactina está alta e está inibindo a nossa produção ovariana, a gente deixa de produzir estrogênio, a gente deixa de produzir progesterona e a gente deixa de produzir testosterona, tá? Então, testosterona a níveis mais baixos estão associadas a um maior ganho de gordura, tá? A uma diminuição da massa muscular. Então, sim, prolactina realmente alta pode atrapalhar aí a queima de gordura, pode dar mais gordura localizada, sim. Só que o que eu vejo de muito problema nisso, Carol, em relação à prolactina, é que tá muito na moda, né? Os médicos estão pedindo com muita frequência prolactina para ver alteração hormonal. Mas peraí, o paciente tem algum sintoma, né? Tá saindo leite da mama, tá sem menstruar, né? Ou tá com a testosterona muito baixa, não tá conseguindo engravidar, né? Tem algum sintoma para realmente você investigar uma elevação de prolactina? Porque só o anticoncepcional em si já faz a gente ter aumento de prolactina. O uso de antipsicóticos, então essas medicações que a gente usa muito na área de psiquiatria, essas medicações antidepressivas que muita gente usa hoje em dia, todas elas fazem subir prolactina. E aí o paciente pega uma prolactina ali um pouquinho acima do limite de normalidade, ele já assusta, né? Ele já acha que tá com alguma patologia, ele já acha que ele não tá emagrecendo por isso. E não, ou é muito comum também paciente com dor na mama, né? Aí o GO vai e pede uma prolactina, como se a prolactina tivesse relação com a dor na mama. Não tem, tá? O que faz aumentar a sensibilidade na mama é o estrogênio. Dependendo da sua fase do ciclo menstrual, você vai ter uma mama com maior sensibilidade mesmo. Não é porque sua prolactina está um pouquinho aumentada, porque você usa, por exemplo, uma medicação antidepressiva, tá? Então, discretas alterações na prolactina não fazem mal nenhum.
O problema é quando ela está realmente muito alta, quando ela está ali acima de 100, geralmente, 90 e poucos, 100, que aí você já tem a galactorreia, que é a saída de leite da mama. Aí isso sim, vai te levar a uma irregularidade menstrual, você não vai ovular, seu nível de testosterona vai lá no chão, nos homens vai levar um hipogonadismo, que a gente fala, uma queda de testosterona, uma queda de libido. E é justamente por isso que quando a gente está amamentando mesmo, o bebezinho, é amamentação exclusiva, a gente não engravida, tá? Porque cai lá no chão, a nossa ovulação ela não ocorre, tá? Então é isso, tá bom? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com hormônios, né? Porque hoje em dia tá na moda demais dosar. Então até isso a gente tem que observar. Tá, eu acho que Certo? até na outra live eu comentei com você, com uma paciente minha, estava fazendo uso de testosterona. Por mais que não estava assim tão baixa, estava mais baixa do que o limite ali, vamos dizer, a normalidade, ela estava fazendo uso. Eu falei assim, é válido? Ela falou assim, que melhorou a disposição dela, que Ah, isso. Ela, melhora. ela conseguiu ganhar mais massa muscular, né? Enfim. Não, então tá, né? Melhora demais, Carol. Não tem o que falar, não. Usar testosterona, né? Não adianta, dá muita disposição, melhora a libido, melhora a massa muscular, melhora a sua composição corporal, melhora a sua disposição. É maravilhoso usar testosterona, né? Só que a gente tem que entender que é um hormônio, né? A que preço? Isso aí não vai dar problema hoje, isso aí vai dar problema daqui 20 anos, tá? Então, daqui 20 anos pode ser que ela venha ter algum problema por conta de algum problema no fígado, algum problema cardiovascular, algum tipo de câncer, alguma coisa assim, por conta de excesso de uso de testosterona, tá? A gente tem que entender que o anticoncepcional faz a nossa testosterona cair. Às vezes, se ela usa anticoncepcional, pode ser por isso que a testosterona dela estava tão baixa, tá? E outra coisa que tem que observar também, em que fase do ciclo que foi coletada essa testosterona, né? A mulher, ela tem diferentes fases do ciclo menstrual. Então, a gente tem a fase do nosso ciclo menstrual que a gente está ovulando, que é a fase que a nossa libido tá lá em cima, a nossa disposição tá lá em cima, porque é o momento da reprodução, tá? E hoje em dia as mulheres nem ovulam mais, porque usam anticoncepcional, geralmente usam métodos hormonais. Então, realmente, é esperado que caia esses níveis hormonais, né? O que a gente não sabe é até que ponto é seguro a gente usar isso, né? Então, eu prefiro não passar para as minhas pacientes, eu passo para aquele caso extremo, para aquele caso pós-menopausa, aquele caso que realmente está precisando muito, mas a gente tem que entender que a gente pode estar colocando a nossa paciente exposta a algum risco. A gente tem que deixar ela consciente disso, tá? Bom se eu pudesse, eu usaria, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, certo? Em relação ao ovário policístico, ele também vai inibir o emagrecimento? Ah, legal essa pergunta. Não, pelo contrário, tá? O ovário policístico, ele ocorre principalmente nas pessoas que ganham peso, tá? Então, primeiro tem um fator genético, certo? Então, não vai ser todas as pessoas que ganham peso que vão ter a síndrome do ovário policístico. Só que, quando a gente ganha peso, a gente tem uma enzima no nosso tecido gorduroso subcutâneo. Quanto mais gordura a gente tem, mais a gente vai ter essa enzima, que converte a nossa testosterona, né, em estrogênio, tá? Então, acaba que a gente tem uma produção maior hormonal quando a gente está acima do peso. E esse excesso de estrogênio, se a pessoa já tiver uma tendência genética a desenvolver a síndrome de ovários policísticos, esse excesso de estrogênio vai inibir a ovulação, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente acaba formando vários cistozinhos. O que são esses cistos? São óvulos que não podem ter sido ovulados, tá? Então, vai formando vários cistozinhos, só que você não consegue ovular, por quê? Porque você tem um excesso de hormônio que inibe a ovulação. Se seu corpo vê que você tem muito estrogênio circulante, não tem porquê, não tem porquê ele fazer o pico de LH, que é o necessário para você ovular, tá? Então, é assim que o corpo reconhece. Então, o excesso de estrogênio vai funcionar como um inibidor do nosso eixo que estimula a ovulação. Então, quando a pessoa ganha peso, ela descompensa a síndrome. Tanto é que o principal tratamento da síndrome de ovários policísticos é emagrecimento e atividade física. Até porque a síndrome de ovários policísticos está muito relacionada também com aquilo que eu falei no comecinho, que é
resistência insulínica. Então, geralmente, quem tem a síndrome de ovários policísticos tem aquele probleminha de escurecimento de região cervical, de axila, de virilha, porque ela tem a resistência à ação da insulina. E como que a gente melhora a resistência insulínica? Além de usar a metformina, que é a clássica, que geralmente quem tem síndrome de ovários policísticos a gente usa e melhora bastante. Exercício, tá? O exercício ajuda a captar mais açúcar do sangue, sem precisar de insulina, isso deixa o pâncreas descansando ali, deixa ele menos sobrecarregado, que a gente chama. E emagrecimento, não tem jeito. É como se o excesso de gordura ali, Carol, dificultasse a insulina de chegar na célula, para ela agir. Então, ela tem que diminuir aquele excesso de gordura ali, para a insulina conseguir agir bem, tá? Então, o caminho é síndrome de ovários policísticos, eu vou engordar. Não, é o contrário. Engordei, vou ter a síndrome de ovários policísticos, preciso emagrecer, tá? Então, esse é o caminho, tudo bem? O que é pior? O açúcar ou a gordura? É tudo importante, né, Carol? Na verdade, quando a gente fala de açúcar, a gente tá pensando no carboidrato, certo? Porque o açúcar refinado é ruim, não tem jeito, ele é gostoso, mas ele não é um alimento saudável. Mas não é por isso que não pode comer, é só não comer com exageros, tá bom? Aí depende do objetivo, né, Carol? Se seu objetivo for emagrecimento, não adianta. Ou você pode comer excesso de gordura, que você não vai conseguir emagrecer. Você pode consumir excesso de açúcar, que você não vai conseguir emagrecer. Não adianta, tá? A gordura, ela demora um pouquinho mais para ser metabolizada, para ser absorvida, talvez ela dê mais saciedade. Só que ao mesmo tempo, cada grama de gordura tem 9 calorias. E cada grama de carboidrato tem 4. Então, a gordura é mais do que o dobro de calorias do que o carboidrato. Então, quando você come um alimento mais gorduroso, a chance de você consumir mais calorias é muito maior. Eu gosto muito de dar o exemplo da paçoca diet, né? Para a paçoca normal. A diet é mais calórica do que a normal. Por quê? Porque a diet, ela não tem açúcar, mas ela tem mais gordura. Então, acaba que ela é mais calórica. E a gente tem que entender que para emagrecer, você tem que ter déficit calórico. Então, o alimento ele pode ser fit, né? Quando a gente fala de alimento fit, do que a gente está falando? A gente está falando daqueles alimentos que não tem açúcar, que são alimentos mais saudáveis. Geralmente são alimentos que eles não têm açúcar, ou têm bem menos açúcar, mas eles têm mais gordura e eles têm mais proteína. Só que a questão é, por mais que ele seja fit, ele é calórico também. Então, não é porque você está comendo um brigadeiro light que significa que você pode comer à vontade. Geralmente, as calorias empatam ali, tá? Então, talvez alimento com menos açúcar seja melhor em termos de composição corporal, porque ele não ativa tanto a liberação de insulina como, por exemplo, um alimento mais rico em gordura, né? Então, a gordura é mais difícil de ser metabolizada, ela é mais difícil de ser utilizada como fonte de energia. O açúcar, não. O açúcar a gente consome e já consegue utilizar ele como fonte de energia, tá? A gordura é mais difícil. Então, é mais, talvez, se você equilibrar em termos de quantidade, se você conseguir manter o déficit calórico, talvez a gordura dê menos gordura localizada, né? Mas, se você não tiver déficit calórico, tanto faz, tá? Então, isso é muito importante. Às vezes as pessoas têm medo de comer um carboidrato, alguma coisa assim, mas às vezes você está precisando, às vezes você precisa de energia para fazer uma atividade física, por exemplo, às vezes você precisa de energia para raciocinar, para poder estudar. Aí você vai precisar de um carboidrato, senão seu cérebro não dá conta, tá? Então, é tudo importante, depende muito do nosso objetivo. Não sei se ficou confuso. Tá? Não, para mim ficou excelente. Ficou excelente. Em questão do diabético, o diabético que faz o uso de insulina, né, diariamente ali, ele, como que eu vou dizer? O processo de emagrecimento dele, eu não sei se eu perguntei isso, mas vamos lá, porque vem na mente agora. Ele demora mais ou não tem nada a ver por ele estar fazendo o uso da insulina, ele consegue um emagrecimento igual uma outra pessoa que não utiliza, que não é diabético, na verdade?
Então, bom, em primeiro lugar, tem alguns tipos de diabetes, né? Tem aquele diabético que ele não produz insulina, nada, tá? Aquele paciente diabético que é genético, que ele não produz insulina, ele não tem outro caminho. Ele vai ter que usar insulina, tá? E tem aquele paciente diabético que usa insulina porque ele sempre esteve acima do peso, ou porque ele acaba que o diabetes dele evoluiu para o pâncreas entrar em falência. A questão a insulina é um hormônio anabólico, tá? Ela abre muito o apetite, tá, Carol? É difícil você manter peso quando o paciente já faz uso de insulina, é mais difícil para ele manter peso, certo? Mas é possível. Se você ensinar o paciente, por exemplo, a contar carboidrato, que é algo que é trabalhoso, então, assim, você vai aplicar a insulina de acordo com o que você comer, tá? Você não vai aplicar um excesso de insulina. Peraí, Carol, deixa eu colocar aqui meu celular, porque tá querendo acabar a bateria. Eu pus pra carregar, mas acaba muito rápido. Então, assim, o grande problema, Carol, é você aplicar excesso de insulina, tá? Então, vamos supor que a pessoa quer comer menos. Ela não tá com muita fome e ela quer comer menos. Só que ela tem uma dose fixa de insulina para poder aplicar. Se ela comer menos, ela vai ter hipoglicemia. Consequentemente, ela vai ter que comer para poder compensar essa hipoglicemia. Então, para o paciente que tem diabetes, que usa insulina, não ganhar peso, o ideal é assim: hoje eu vou comer menos, eu vou aplicar menos insulina, tá? Só que isso tem que ser calculado, você tem que ensinar, dá trabalho, é trabalhoso para o paciente tem que contar a quantidade de carboidratos que tem em todo o alimento que ele vai comer e fazer um cálculo proporcional da quantidade de insulina que ele vai usar. Então, é algo que é muito trabalhoso. A maioria não topa fazer esse esquema, mas é ideal para o paciente não ganhar peso. Então, a insulina é difícil. O paciente que usa insulina, geralmente, ele ganha peso, porque acaba que você põe um pouquinho mais do que o paciente precisa para ele manter a glicemia dentro das metas, tá? Ele acaba comendo mais. Entendi. Certo? Liz, agora eu vou abrir para comentários, tá? A hora que você vê uma perguntinha pertinente, pode ir respondendo, tá? Pessoal, e aí, o que vocês estão achando da live? Tá tendo muito esclarecimento aí para vocês. Vão deixando perguntinhas. Tem 50 e tantas perguntas aqui. Eu vou abrir a caixinha também. Olha, eu vou colocar algumas perguntas para você aqui. Em uma pancreatite, ela pode estar com diabetes ou não? Tá, bom. Então, tem várias causas de pancreatite. Pode ser por cálculo, tá? Pode ser por excesso de triglicérides. E pode acontecer dessa pancreatite do paciente evoluir para uma falência pancreática. E aí ele vira a desenvolver o diabetes depois. Mas é raro. Geralmente, a maioria dos casos de pancreatite você consegue reverter, você faz o tratamento, reverte e o pâncreas se recupera. Mas pode ocorrer da pessoa ter uma pancreatite, ter um diabetes secundário, uma pancreatite grave. Pode acontecer, sim. Vamos ver aqui. O uso de escitalopram engorda. Perguntaram. Não, tá? Escitalopram é neutro no peso. Ele não vai nem emagrecer e nem engordar, tá bom? A questão é, se a pessoa estiver muito ansiosa, às vezes ela começa a tomar o escitalopram e melhora o apetite. Pode até diminuir, tá? Mas, no geral, depois de um tempo, ele deixa de ter esse efeito de diminuir o apetite, certo? Nossa, tem tanta pergunta, não tô conseguindo acompanhar. Não. E sobre comer de 3 em 3 horas? Isso aqui é tão interessante. Não, pessoal, não. Hoje em dia tem vários estudos já mostraram isso de comer em 3 horas não significa que você vai emagrecer. O que vai emagrecer é o déficit calórico, tá? Por isso que tá tão na moda até fazer jejum intermitente hoje em dia. Então, o que significa isso? Você pode comer de 3 em 3 horas, mas tem que comer pouquinho, tá? Por quê? Porque senão você não vai ter déficit calórico. A grande questão é, se seu metabolismo for de 1.500 calorias e você consumir 1.550 calorias, você vai ganhar peso, tá? Então, é isso que você tem que entender. Se seu metabolismo for de 1.300 calorias, para você emagrecer, você tem que consumir 1.000 calorias por dia. É isso que você tem que entender. Se você não está conseguindo emagrecer com a dieta que você está fazendo, você precisa ou aumentar o exercício para poder gastar mais,
ou restringir um pouquinho mais sua dieta. Não tem outro caminho. O jejum intermitente, perguntaram isso, né? O que eu acho de jejum intermitente? Acho uma estratégia super interessante, inclusive acho que é algo que ajuda a melhorar o nosso metabolismo, tá? Ajuda o nosso corpo a queimar mais gordura, porque aumenta mais os nossos hormônios contrarreguladores, mas também não vai adiantar se não tiver déficit calórico. Se você fizer 16 horas de jejum, exagerar no almoço, exagerar no lanchinho da tarde, exagerar na janta, você não vai emagrecer, tá? Então não vai adiantar. Outra coisa, jejum intermitente para quem tá ganhando massa, quem quer ganhar massa, músculo, é um tiro no pé, tá? Ele tá associado com maior perda. Ele tá associado com maior perda de massa muscular também. Você perde gordura, mas você perde muita massa muscular. Ah, não, fizeram ao contrário, né? É verdade que tem hipertiroidismo, fica com o corpo mais masculino? Hipertireoidismo? Não é verdade, né? não. De jeito nenhum. Quem tem hipertireoidismo emagrece muito. Tem dificuldade de ganhar massa, né? Hipertireoidismo descompensado, sim, mas na verdade, nossa, é tão grave, a pessoa tem tanto sintoma, tanta arritmia, coração dispara, tem falta de ar, tem mal-estar, que o menor dos sintomas que a pessoa se preocupa quando ela tá tendo as crises é com a questão da massa muscular. É que realmente é um transtorno o hipertireoidismo, é muito complicado, emagrece muito, tá? Perde muita massa muscular também. Retirada da tireoide e o uso do Puran engorda? Se usar o Puran, não, tá? Então, se você retirar a tireoide, você vai deixar de produzir o hormônio. Aí você tem que ajustar a dose do hormônio para o seu quilo de peso, para o seu metabolismo. Isso aí quem vai acompanhar vai ser o endocrinologista. E se você tomar certinho, você não vai ter problema. Perguntaram aqui da gordura visceral. Como perder gordura visceral? Eu ia te perguntar. Perdendo peso, gente. Não tem outra forma. Não tem outra, tá? né? Não adianta. Quem fala assim, eu quero perder mais gordura na barriga. Eu queria perder só na barriga, não queria perder no braço. Não tem como. Difícil, tá? Geralmente você perde de todos os lugares um pouquinho. Se você, às vezes, quiser perder mais gordura localizada, você tem que, além do déficit calórico, você tem que fazer uma musculação localizada ali para poder perder mais ali naquela região, definir mais aquela região. Mas às vezes você tem que ir justamente para massagem, para os procedimentos estéticos, às vezes você tem que ir para alguma cirurgia plástica, tá? Perguntaram da dieta low carb. É diminuir o carboidrato, tá? Como eu disse para vocês, não significa que você tirar o carboidrato, você vai emagrecer. Se você aumentar a gordura, aí você vai acabar aumentando o seu consumo calórico e não vai emagrecer, tá? Então, a dieta low carb é interessante, sim, mas se você fizer dieta low carb, exagerar na proteína e na gordura, comer carne demais, comer coisa gordurosa demais, comer bacon, eu vejo quem faz low carb quer entrar no bacon, quer entrar ali comendo carne gordurosa, aquelas coisas muito gordurosas, você vai acabar não tendo déficit calórico, porque a gordura é mais calórica do que o carboidrato, tá? Bom, perguntaram se quem tem endometriose tem dificuldade para emagrecer. Não tem nada a ver, tá? Quem tem diabetes pode fazer jejum intermitente? Deve, melhora muito o metabolismo. Sabe o que necessidade de insulina. Eu tenho muita pergunta. Quem tem diabetes pode fazer massagem? Claro que pode, né? Lógico. Muita pergunta, deve. Deve fazer, com certeza. Quem tem diabetes deve fazer jejum intermitente, é uma estratégia muito interessante. Quem tem diabetes deve diminuir o carboidrato, fazer a low carb, fazer atividade muito física. Interessante. Deve fazer atividade física, deve fazer massagem. Tudo isso é muito importante para quem tem diabetes. Se a associação de dieta e procedimento estético compromete o fígado, de forma alguma, pelo contrário, tá? A dieta diminui gordura no fígado, tá bom? Sabe e o procedimento estético vai ser ótimo também para poder ajudar a tirar a gordura localizada. Mas sabe qual que é o problema quando elas perguntam assim? É porque nós temos o ultrassom, que é uma ultracaptação, né, de baixa frequência, que atinge camadas mais profundas. E muitas vezes elas falam assim: se eu fizer ultrassom, para quem tem gordura, né, visceral, vou aumentar a curva lipídica dele
e vai dar uma alteração no fígado, né, em algum lugar. Gente, mas isso eu já falei para vocês porque aumenta várias a queima vezes. de gordura. Não, Isso. mas elas pensam que o ultrassom, essa ultrassom de baixa potência que a gente utiliza na estética, vai atingir a gordura visceral, né? E vai fazer a quebra dessa gordura, e essa gordura vai para a corrente sanguínea, que vai para o fígado, enfim. Eu falo, gente, não, isso não vai acontecer. Podem ficar despreocupados. Toda gordura que a gente perde secundária a emagrecimento vai para o fígado e vai ser metabolizada. O problema não é esse tipo de gordura que você perde que está sendo metabolizada pelo emagrecimento. O problema é aquela gordura que você perde do tecido gorduroso subcutâneo por conta daquela gordura visceral, aquela gordura localizada em região abdominal. Aquela gordura localizada em região abdominal, ela é instável e ela fica o tempo inteiro liberando ácidos graxos, então um outro tipo de gordura para o fígado, que piora a resistência insulínica, que piora a inflamação. Agora, essa gordura da lipólise que você perde, isso aí só vai te fazer bem, tá? Pode ficar tranquilo. Porque aí você não vai ter insulina junto, você não tem resistência insulínica. Eu só falo então, que é outro tipo de utilização de gordura. E eu só falo o seguinte, se houver a lipólise, tem que ter a oxidação, né? Tem que ter a combustão aí em relação a uma atividade física. Eu vou fazer um procedimento que vou causar lipólise no meu paciente, ele tem que sair daqui e fazer uma atividade física. Ou ir para uma plataforma vibratória, ou ir para uma bicicleta, né? Alguma coisa ela tem que fazer. Sim, se ele conseguir complementar o procedimento estético com uma atividade física, é excelente, para aumentar mais ainda essa queima de gordura dele, tá? Ajuda demais. Teve alguma pergunta aqui para cima que eu vi? Uso por ano, há muitos anos, e estacionei no emagrecimento. Normal, tá bom, pessoal? É normal a gente estacionar no emagrecimento. O nosso metabolismo, ele tende a diminuir quando a gente perde peso. Vai chegar uma hora que vai ter o platô e vai ficar mais difícil perder. Já fique feliz se você estiver conseguindo manter. Porque fica muito mais difícil. Geralmente, nosso organismo demora 2 anos para acostumar com o peso perdido. Até então, ele vai ficar lutando para você voltar para o peso anterior, tá? Então, não desista, persista, continue fazendo seu acompanhamento, que isso é normal. Não significa que é a culpa do seu hipotiroidismo, não é. Se você estiver usando o remédio direitinho, não é, tá? As pessoas estão perguntando aqui na caixinha, não abri ela não. O uso contínuo de corticoide vai afetar aí o emagrecimento? Vai, com certeza. O uso contínuo de corticoide não só dificulta o emagrecimento, como aumenta a perda de massa muscular, aumenta a gordura visceral, é muito grave, aumenta a resistência insulínica, retém muito líquido, dá osteoporose, dá vários problemas metabólicos. A gente tem que procurar sempre um profissional aí para tentar utilizar uma medicação poupadora de corticoide. Não dá para usar corticoide por muitos anos, isso é muito grave, tá? Ele é um remédio muito bom, muito importante, mas é um remédio perigoso se você usar continuamente, tá? Aqui, quem produz mais insulina, é normal ter dificuldade para emagrecer? A gente tem que entender que tem uma situação aí que é um pouco mais inversa. Geralmente, quem produz mais insulina é quem está acima do peso, tá? Então, quem está acima do peso é que tem resistência insulínica, tá bom? Então, se você perder peso, você vai diminuir essa sobrecarga de insulina, tá? Então, você tem que entender que é diferente essa insulina que a gente produz da insulina que a gente aplica para quem tem diabetes. Essa insulina que a gente aplica para quem tem diabetes, se a gente dá em excesso, o paciente tem que comer. Ele vai ter muito apetite. Mas se você tem resistência à ação da insulina, não vai ser esse excesso de insulina que vai te fazer aumentar o apetite, não. Essa insulina não está agindo direito. Que você precisa perder peso para diminuir essa resistência insulínica. É uma relação inversa. É um mito disso de quem tem hiperinsulinemia tem dificuldade para emagrecer. Não, não é isso. A grande questão aí é que quem tem hiperinsulinemia geralmente é por conta do excesso de peso. Precisa emagrecer para melhorar isso, tá? E esse excesso de insulina, ele é tóxico para o pâncreas, ele é tóxico para o fígado. E você só vai diminuir isso fazendo exercício e perdendo peso, tá? Ou usando metformina também. Tem muita pergunta aqui em relação a esse chá seca barriga, chá diurético, chá não sei das quantas. Faz um pouquinho de chá. Faz mesmo essa queima de gordura? Primeira coisa, pessoal,
não se iludam achando que o chá vai derreter sua gordura. Isso não existe, né? O que pode ser de benefício para o chá? Alguns chás têm cafeína, e cafeína é um termogênico, é um dos poucos termogênicos que realmente tem um efeito bacana e um efeito eficaz, tá? Mas em excesso, a maioria dos chás em excesso são tóxicos para o nosso fígado, tá? E outra coisa é que quando você está consumindo chá o dia inteiro, você acaba consumindo mais líquido. E não adianta, você está consumindo mais líquido, você vai filtrar mais água, você vai diminuir o inchaço, tá? Então, chá é interessante para diminuir retenção de líquido, e o chá que tem um pouquinho mais de cafeína, ele pode ter uma ação termogênica também. Lembrando que o excesso de chá é tóxico para o fígado. Não tem milagre, tá bom? Então, quer emagrecer, você vai ter que fazer dieta, exercício, quer reduzir medidas, vai ter que passar para os procedimentos estéticos, não tem muito segredo, não. Olha só. Náusea, mal-estar quando sente fome, é sintoma de uma provável diabetes? Não, não, não. O que dá de sintomas de diabetes? A maioria dos casos de diabetes tipo 2, né, quando está em fase inicial, é silenciosa, não dá sintoma nenhum. Quando realmente está na fase que você já não está conseguindo produzir bem insulina, aí você vai ter emagrecimento, uma perda de peso muito importante, uma poliúria, ou seja, vai fazer muito xixi, acorda várias vezes à noite para poder fazer xixi, muita sede e muita fome. Você come, 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 só que você não tem insulina para colocar o que você está comendo dentro da célula, você perde tudo na urina. Resumindo, é isso. Então, o paciente fica catabólico, ele começa a quebrar muita massa muscular, muita gordura, emagrece demais. Isso é em caso de diabetes mais descompensado. Tipo 2 em fase emergente. Enzima ajuda no emagrecimento? Ajuda a perder gordura localizada, é comprovado sim. Podemos fazer exercício físico em jejum? Pode fazer exercício físico em jejum, se você for adaptado, tá? Se não for adaptado, você vai passar mal, você vai perder rendimento. Queima mais gordura? Queima. Eu li hoje um comentário de uma profissional falando que fazer exercício em jejum não queima mais gordura. Queima porque você vai acabar utilizando mais gordura como fonte de energia, tá? Só que se depois você for lá e comer muito, não vai adiantar Aí não nada. adiantou. Tá? Com certo? certeza. Então não tem jeito. Deixa eu ver que mais. Nossa, tem pergunta demais, gente. Meu Deus. Qual seria essa quantidade adequada de chá? Pessoal, chá é difícil falar, porque cada pessoa vai ter uma quantidade que pode ser tóxica para o organismo. Não tem como eu falar. Mas eu posso te dizer que a quantidade de líquido que você deve tomar por dia é 30 ml por quilo, tá? Doutora, questão de remédio. Questão de remédio para emagrecimento. Essas pessoas que compram esses medicamentos aí, vamos dizer, no mercado negro para emagrecimento, o que você me fala? Eu falo cuidado, porque a gente não sabe o que tem, né? E vários remédios que já foram usados para emagrecimento, que funcionam muito bem, aumenta muito o risco cardiovascular. Então, por exemplo, um remédio que eu prescrevo muito, que eu acho maravilhoso para emagrecer, que é a sibutramina. Inclusive, eu tenho um post sobre ele. Inclusive, tem várias pessoas que criticam esse post meu, né? Porque a sibutramina é um remédio que tem aumento de risco de aumento cardiovascular. Então, assim, são medicações que você pode utilizar, mas com acompanhamento médico. Não é qualquer pessoa que pode utilizar esse tipo de remédio, né? Se você já tem um diabetes, dependendo da sua idade, se você tem uma arritmia, se você tem uma pressão alta, você não pode usar esse tipo de remédio. E às vezes a gente pega muitos remédios aí no mercado negro que se dizem naturais, mas eles têm fluoxetina, eles têm sibutramina, eles têm anfepramona. E aí, isso aí pode acontecer de trazer algum malefício para sua saúde. Pode te precipitar um infarto, por exemplo, tá? O que fazer para quem incha muito? Principalmente região do abdômen. Primeira coisa, tem que ver se é questão da alimentação, né? Se você não tá com alguma intolerância alimentar que tá fazendo você ficar ali com um estufamento, excesso de gases, tá? E aí tem que ver a questão do consumo de líquido, é muito importante, ver se tá tomando água suficiente, ver se está fazendo exercício e ver se está tendo uma alimentação adequada. Saxenda, perguntaram ali do Saxenda, é bom para emagrecer? Maravilhoso, nossa. É maravilhoso, só que não é todo mundo que se adapta, não é todo mundo que tem resultado bom, tá? Então o ideal é fazer com acompanhamento, mas é super seguro, é maravilhoso. Preciso de remédios para diminuir a retenção de líquido. Pessoal, cuidado com diurético.
tá? Dá um efeito rebote violento depois, tá bom? Sem contar que você vai diminuir o seu volume circulante sanguíneo ali, pode até precipitar algum problema renal. Isso que eu ia Cuidado com falar, cuidado, diuréticos. né? Cuidado com os diuréticos, principalmente quem tem algum problema renal, né? Para não agravar ainda mais isso. É, com certeza. Aqui perguntaram aqui, ó, quem toma sertralina pode tomar sibutramina? Pode, depende da dose da sertralina, depende da dose da sibutramina. Orlistat emagrece? Ajuda, tá? Ajuda. Ele vai diminuir a absorção de gordura, né? Como eu falei, a gordura é muito calórica, então acaba que ajuda sim. Então, você vai comer um alimento mais gorduroso, tomar Orlistat, vai diminuir a quantidade de calorias daquela refeição. Mas se você exagerar nas outras refeições, ele não vai ajudar, certo? Não faz mal nenhum o Orlistat. Pelo contrário, o problema é que ele dá muita diarreia. Tem gente que não tolera. Vamos ver aqui. Efeito sanfona, tem a ver com metabolismo? Não, pessoal, geralmente efeito sanfona tem um pouquinho a ver, porque quando a gente emagrece, a gente diminui o metabolismo, né? E aí a gente acaba reganhando peso com muito mais facilidade depois. Mas na maioria das vezes a questão do efeito sanfona está muito relacionado com não mudança de hábitos. Às vezes a gente vai ali para dieta restrita demais, funciona bem, mas você vai conseguir manter quanto tempo uma dieta muito restrita? É aquela coisa assim, aquela dieta assim, ai, tem que comer ovo de manhã. Gente, mas eu não gosto de ovo. Eu vou conseguir comer ovo talvez Até 3 meses, entendeu? E depois, sabe? Então, o ideal é que você faça uma dieta que você consiga fazer, senão você não vai conseguir manter. Óleo de cártamo, não vejo tantos benefícios, né? Eu vejo mais benefício no ômega 3, ômega 3 é maravilhoso, tá? Esses outros tipos de gorduras poliinsaturadas, a gente consegue no alimento insaturado, a gente consegue com alimentação, tá? Não tem necessidade. Agora, o ômega 3 é muito interessante. Fluoxetina emagrece? Nós te perguntaram da fluoxetina. Nos 6 primeiros meses, ajuda sim, ajuda a emagrecer, tá? Depois não, tá? Medicação para perder peso afeta a tireoide? Depende, se for medicação que tem hormônio tiroidiano, vai afetar a sua tireoide, tá? Mas se for as medicações que são liberadas atualmente para o tratamento de obesidade, não vai afetar a sua tireoide, tá? Perguntaram se a sibutramina é só com receita. Sim. O uso de suplemento é perigoso para quem tem doença crônica? Que tipo de suplemento, tá? Então, assim, pelo contrário, às vezes suplementos de proteínas é muito interessante para quem tem algum problema que causa diminuição de massa muscular, para quem tem dificuldade de consumir, por exemplo, uma quantidade adequada de proteínas. Depende. Agora, esses termogênicos tem que tomar muito cuidado, tá bom? Porque termogênico altera o nosso batimento cardíaco. Se você tem, às vezes, um diabetes, se você já tem uma doença aterosclerótica, uma doença, algum problema de dislipidemia, pode precipitar um infarto, tá? Muito cuidado com o termogênico, ele promete mais do que ele realmente oferece, tá bom? Então, não vale a pena. Eu não gosto de prescrever termogênico, não. Emagrecimento na menopausa é mais difícil porque a gente já tá numa fase em que a gente já tem uma diminuição de testosterona também, tem uma diminuição de estrogênio, pode ser um pouco mais difícil na menopausa, tá com um pouco mais de idade, tá? Mas não é impossível não, é totalmente possível, depende da quantidade de peso que você precisa perder, depende se você faz atividade física ou não, da sua memória muscular, tudo isso pode. Quem tem hipotiroidismo pode tomar Saxenda sim, tá? Não tem relação. Pessoal, hipotiroidismo é uma doença bem tranquila. Se você tomar seu remédio certinho ali, ele não vai te impedir de tomar nenhuma outra medicação, não vai alterar seu metabolismo, não vai aumentar seu risco de câncer. Você só precisa fazer um acompanhamento, tá? Pode ficar tranquilo. Quantos litros de água você tem que tomar durante o dia? Vou falar um geral. No geral, 2.000 ml mulheres e 2.500 homens, tá? Mas o ideal é calcular por peso, é 30 ml por quilo, tá bom? Meu paciente é alcoólatra, retenção hídrica. Alcoolismo está muito relacionado com retenção hídrica mesmo, né? E o pior de tudo é que bebida alcoólica, além de tudo, inibe queima de gordura, dá problema no pâncreas, né? Muito alto em membros inferiores. Se realmente ela é alcoólatra, consome uma grande quantidade de álcool, tem que ver até como é que tá o rim dessa paciente, né? Se tá tudo bem, porque ele afeta também rins, aí tem que avaliar para ver.
o uso de magnésio afeta alguma coisa no organismo? O magnésio é tão alta, né? Mas ele é tão falando de magnésio. Magnésio é super interessante para melhorar a disposição em quem tem deficiência, tá? Em quem não tem deficiência, o magnésio melhora muito a contração muscular, melhora rendimento, melhora a disposição em quem tem deficiência. Não, é igual vitamina. Pessoal, essa indústria de vitamina deve estar ficando rica, né? Porque tem de gente que está chegando tomando vitamina. Gente, vitamina não reduz estresse oxidativo, tá? A não ser que você tenha alguma deficiência, certo? Tá com deficiência de vitamina C, toma vitamina C. Tá com deficiência de B12, toma B12. Não fica tomando polivitamínico, porque a absorção não é igual. Se tomar tudo junto de uma vez, não absorve bem. Ferro mesmo absorve bem, é com ácido, tá? Então tá muito na moda, a gente tem que tomar muito cuidado. Ó, aqui a outra falou aqui que a Viver Melhor, não sei como é que é o nome dela. Falou que fez massagem modeladora, perdeu medida e não perdeu peso. É porque às vezes tá precisando diminuir um pouquinho mais a alimentação, fazer um pouquinho mais de exercício. Então é isso que vocês precisam entender. A massagem vai ajudar a melhorar, modelar o corpo melhor, vai ajudar a perder medida, mas não vai perder peso não, tá? O que vai te fazer perder peso vai ser realmente você comer menos, tá? Você pode diminuir líquido corporal e tudo mais, mas não vai fazer milagre, não. Certo? Whey. Falei, né? O whey é uma estratégia muito interessante para quem não consegue consumir uma quantidade adequada aí de proteínas por dia. Bebidas no final de semana atrapalha? Se você quer emagrecer, não vai conseguir. Porque cada latinha de cerveja, pessoal, tem 150 calorias. Um pão francês tem 120. Então, para vocês terem uma ideia de como é calórico, né, uma cervejinha. Imagina bebidas que são mais ricas ainda em álcool aí, tá? Então, tem que tomar cuidado. Se você quiser emagrecer, tira a bebida, senão vai ser difícil, tá? Sem contar que aumenta a retenção de líquido. Adoçante, pessoal, é bem controverso. Tem estudos que mostram que não faz mal, tem estudos que mostram que faz mal. A minha dica é, não exagera no adoçante. Põe umas gotinhas ali no seu cafezinho, põe umas gotinhas ali, às vezes, no seu suco, mas não exagera em quantidade, tá? Porque tudo que é em excesso vai trazer malefícios mesmo para a saúde, tá? O que mais, gente? DIU engorda? Pode engordar. É muito individual isso daí, mas principalmente quando a gente acaba de colocar a quantidade de hormônio alta ali, local, que tem uma ação mais local, mas acaba que no comecinho, né, como a progesterona é muito alta, pode ter um efeito sistêmico, e aí às vezes a pessoa pode ter um pouco mais de retenção de líquido, mas é uns 3 quilos no máximo, e é mais em fase inicial. Tá? Eu tive esse pico, eu coloquei o Mirena, tive esse pico, engordei, e depois parou também, fiquei naquilo e nunca mais. É isso aí. Uhum. Então, doutora, vamos finalizar nossa live por aqui. Hoje não dá conta. Não dá conta. Enfim, muito obrigada. Espero a próxima estar aqui com você de novo. Foi um prazer, viu, Carol? Sempre que você quiser, eu estou à disposição. Para mim é maravilhoso fazer essas lives com você, tá? Muito obrigada a todos aí por terem tido paciência. Espero poder ter ajudado vocês. Foi um prazer enorme participar.